Nesta noite, estaremos abordando o tema: e se você tivesse uma segunda chance? Nós lemos um texto bíblico que diz: melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Isso significa que é mais importante na vida como se termina e não como se começa. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha cometido alguns erros durante a sua vida, não é tarde para que ela retome a sua vida. Não é tarde para que esta pessoa ela corrija isso e ela tenha um novo início. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta noite. Quem nunca precisou fazer mudanças importantes, como mudar de emprego, mudar de cidade, fazer uma dieta? Quem nunca parou e refletiu sobre uma decisão errada que tenha tomado? Ou talvez algo que fez e tenha se arrependido daquilo que fez? E isso nos leva diretamente a mudanças. E quando nos deparamos com as mudanças que precisamos fazer, às vezes sentimos dificuldades. As mudanças, elas são desafiadoras, mas às vezes elas são necessárias. É normal o sentimento de arrependimento, de desejar ter feito escolhas diferentes, por mais simples e insignificantes que elas tenham sido. Mas é importante saber que nunca é tarde para sair de uma situação que não está mais sendo agradável. Todos são capazes de mudar, ainda que não seja rápido ou fácil, na maioria das vezes, determinadas mudanças. Recomeçar pode ser difícil, mas às vezes a única forma que temos para continuar a nossa jornada é mudando as nossas atitudes, mudando a nossa vida. Mudar pode ser difícil, mas não mudar pode ser fatal. Então recomeçar é possível em qualquer situação. Então a pessoa basta ela querer, ela ter força de vontade para isso. Enquanto houver vida, há possibilidade de se recomeçar. Pessoas que, por exemplo, que perderam o emprego, podem recomeçar montando um negócio próprio. Empresas que tiveram prejuízos ou se endividaram, precisam reinventar o seu negócio. É necessário determinação, é necessário criatividade, buscar sempre aliados para fazer essa travessia. Mas a pergunta é: como obter uma segunda chance? O que eu faço então para recomeçar minha vida se eu, na verdade, fui mal sucedido naquilo que fiz? Talvez num relacionamento que terminou, talvez numa decisão errada que fez, numa mudança que fez de cidade, de emprego, de posição, que você tenha feito, talvez tenha magoado alguém, talvez você tenha realmente feito algo na sua vida que você não se orgulhe disso. E você diz: ah, se eu tivesse uma outra chance. Às vezes você não consegue voltar atrás e corrigir aquela situação. Às vezes um relacionamento que acabou, que terminou, você não consegue reatar mais, mas você poderá iniciar o novo. Você poderá, nessa nova chance, você iniciar de uma forma diferente. O Henry Ford, ele dizia que o fracasso, ele significa apenas a oportunidade de se começar de novo de uma forma mais inteligente. Então, se você se sente hoje um fracasso, se você sente que você fracassou, falhou diante das pessoas, talvez você decepcionou as pessoas e você diga: não tem mais como recuperar isso, a minha dignidade, a minha honra. Eu diria que é possível sim, se você tomar uma atitude, uma decisão. Eu quero citar um exemplo na Bíblia de uma história. E essa história nós extraímos algumas lições que mostram através deste personagem que devo falar nesta noite, que ele então buscou uma segunda chance na sua vida. A história do filho pródigo. Todos nós conhecemos essa história e sabemos que
Havia um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo, ele chegou para o seu pai e ele disse: pai, dá-me a parte da herança que me pertence, porque eu irei embora. É interessante que aquele pai, ele mesmo sabendo do que aconteceria com seu filho e que era uma decisão errada, ele estava dando uma cabeçada na sua vida, aquele pai, ele então não se opôs, ele então dividiu aquilo que pertencia àquele moço e deu na sua mão. E a Bíblia diz que ele saiu, e ele então juntou-se com amigos, foi para uma terra longínqua, e lá ele gastou tudo dissolutamente. Enquanto ele tinha dinheiro, ele achava que nunca acabaria, ele tinha pessoas rodeadas dele. Mas quando acabou-se o seu dinheiro, quando aquele moço não tinha mais nada, ele deixou de ser importante para os seus amigos. Assim acontece quando você está com problemas. Então, quando você está ali, você faz o churrasco, você então sempre convida os amigos, a sua casa está cheia e as pessoas sempre te procuram. Mas na hora da adversidade, na hora que você perdeu o emprego, na hora que você está sem dinheiro no bolso, na hora que você precisa da ajuda de terceiros, de repente as pessoas fogem e as pessoas se escondem e você não consegue mais vê-las e não consegue contar com elas. Foi assim que aquele moço, ele se sentiu. E ele então buscou os seus amigos e todos eles viraram as costas para ele. Mas a Bíblia diz que ele foi à procura de emprego, porque havia realmente uma fase de crise, havia fome, e ele procura emprego, e ele não conseguiu, a não ser o emprego de apacentar porcos, o que era realmente algo abominável para um judeu. E ele foi ali, e a Bíblia mostra que aquele moço sentia fome, e muitas vezes desejou comer as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem isso ele poderia comer. É aí então que esse moço começa a pensar na sua vida, e ele se lembra da vida anterior, ele se lembra de como era a sua vida na casa do seu pai, e ele diz: quantos trabalhadores meu pai tem fartura, tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É quando ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trate apenas como um dos seus trabalhadores. E observamos então que este moço, ele vai ao seu pai, e para a surpresa dele, o pai estava no caminho à sua espera. Ele estava ali com suas vestes rasgadas, sujas, mas o pai diz: trazei-lhe um vestido novo e vestiu. O pai lhe abraça e então coloca-lhe um anel no seu dedo, sandálias nos seus pés e diz: alegrai-vos, mata um bezerro e vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Ou seja, aquele moço, ele teve uma segunda chance. Mas eu vim te dizer nesta noite que essa segunda chance, ela não cai simplesmente dos céus para você. A segunda chance tem que ser buscada. E para isso, o filho pródigo, ele nos ensina com as suas atitudes algumas coisas que são importantíssimas para que você tenha essa segunda chance. A primeira coisa que nós aprendemos, ou o primeiro fator que é importante para que essa segunda chance aconteça, é uma tomada de consciência das nossas atitudes. Então aquele moço, ele toma consciência. Se a pessoa não tomar ciência das suas atitudes, do seu comportamento, do que fez, ou talvez do que esteja fazendo, ele não mudará. Apenas às vezes fica chateado quando os outros começam a lhe cobrar pelo seu comportamento. Mas é importante fazer como aquele moço. Ele lembra-se da sua vida anterior. Ele olha e percebe o erro, o seu erro. É por isso que ele diz para si mesmo: não sou digno de ser chamado filho do meu pai. E eu vou dizer isso para ele: pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o teu filho. O que é isso? Tomada de consciência. Para se mudar na vida, a psicologia mostra que a mudança, ela só vai ocorrer a partir do autoconhecimento.
É quando o indivíduo, ele então passa a se conhecer, a se perceber. O autoconhecimento é a chave, ou uma das chaves para qualquer recomeço. Se a pessoa não perceber a sua realidade, se a pessoa não olhar para si e reconhecer o que ela fez, automaticamente não consegue mudar. Davi, a Bíblia mostra no Salmo 51, que ele reconhece as suas transgressões, quando ele diz: contra ti somente pequei. Então, isso é um reconhecimento. E eu não estou falando aqui apenas de pecado, eu estou falando de decisões. Às vezes uma situação que você pode ter feito que tenha sido algo pecaminoso, mas não é bem isso que eu quero falar, ou apenas isto. Porque há muitas decisões erradas que tomamos, que temos consequências negativas, que não foi um pecado, mas foi uma cabeçada, foi uma decisão errada, tomada e que precisa ser, de fato, corrigida. Então, primeiro fator para que se tenha uma segunda chance é a tomada de consciência. O segundo fator é superar experiências passadas e focar em novas possibilidades. Quando o filho pródigo, ele lembra-se de casa, automaticamente ele começa a ver tudo que ele fez de ruim, as cabeçadas que ele deu. É como se caísse a ficha, nessa hora cai a ficha. E a pessoa começa agora a enxergar realmente que não deveria ter feito daquela forma. E ela começa a dizer: se eu tivesse uma segunda chance. Então agora é deixar de lado o que você fez e começar a focar nas possibilidades. Quais são as possibilidades que você tem? O que você precisa fazer agora? Então aquele moço, ele nesse estágio, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Então, para que você consiga uma segunda chance, você precisa tomar consciência dos seus atos e logo em seguida tomar uma decisão. Sem decisão também não vai ajudar. Não adianta você ficar apenas olhando para si e se autocondenando. Olha o que eu fiz, olha a minha vida, eu só faço coisa errada, eu nunca faço nada certo, olha as coisas como são para mim. Então, não adianta lamuriar-se, não adianta apenas você ficar aí repetindo para você mesmo o que você fez. É hora de você tomar uma decisão. E aquele moço diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Que decisão você precisa tomar? Você já pensou nisso? Então, para que você tenha uma segunda chance na sua vida e corrija talvez aquilo que não deu certo, é você pensar: o que eu preciso fazer de fato? Aí nós temos terceiro fator: é preciso ter coragem e enfrentar a realidade. Não adianta fugir. Às vezes nos amarguramos, às vezes entramos num casulo, às vezes entramos em depressão, às vezes queremos nos esconder das pessoas. E como se fizéssemos isso, ficássemos trancados em um quarto, fosse resolver a situação. Temos que encarar a realidade. Seja o que tenha acontecido, você precisa encarar a realidade. Eu me recordo que certa vez recebi um telefonema de um jovem. E esse jovem estava desesperado. Ele conseguiu meu telefone e ligou e disse: pastor, eu encontrei seu telefone, me passaram o seu telefone. E o senhor é a última pessoa com quem eu estou falando hoje, porque eu decidi cometer suicídio. E eu então coloquei para ele: mas o que está acontecendo? E ele assim narrou superficialmente. E eu disse para ele: vem aqui no consultório, eu preciso conversar com você. E aquele moço veio e ele disse: pastor, eu não consigo tirar da minha mente isso. E o que houve? Ele contou que havia cometido um erro. E o pai dele era o pastor da igreja. E ele disse então o seguinte, que ele era o filho único, e ele sempre foi um filho exemplar. Ele disse: pastor,
se eu chegar para o meu pai, ou se de repente se tomar conhecimento do que aconteceu, eu estarei manchando a imagem do meu pai. E assim é melhor eu morrer, porque eu não causarei esse desgosto para ele. Então, primeira coisa que eu perguntei para ele: você acha que o sofrimento do seu pai, vamos pensar no sofrimento dele, será maior ele saber o que aconteceu com você ou ele ter que sepultar você depois de um suicídio? Qual é a dor maior do seu pai nesse momento? E ele disse para mim, obviamente, a dor do sepultamento. Eu disse, então você está tomando uma segunda decisão errada na sua vida. Tá, vamos ver o que aconteceu. E aí fui conversando com ele. E aí eu falei para ele o que estou falando para você agora. E eu disse assim, encare a realidade. Enfrente a realidade. Você não precisa fugir dela. E eu fui mostrando para ele que era possível ele lidar com aquela situação. E que ele precisaria se perdoar e aceitar o perdão divino para poder seguir em frente. E aquele moço, então, ele se libertou daquele fardo que ele estava carregando e ele tirou a ideia da sua cabeça de cometer suicídio e resolveu enfrentar a realidade. Você quer ter uma segunda chance na vida? Tenha coragem de enfrentar a realidade. Não fuja dela. Tenha coragem. Então é preciso muita coragem. É preciso você sair do casulo, sair dessa zona de conforto para recomeçar. Então, seja corajoso. Imagina só, o filho pródigo poderia chegar e de repente o seu pai dizer assim, não quero você aqui. Você já fez a sua escolha. Ele poderia pensar nisso, mas ele não quis pensar assim. Ele teve a coragem de enfrentar o seu pai. Ele teve a coragem de admitir que ele foi ingênuo, que ele foi realmente uma pessoa irresponsável com o que ele fez. Ele encarou a realidade e ele se aproximou do seu pai. E ele então busca agora resolver essa situação. O quarto fator, a pessoa deve pegar as experiências negativas vividas e transformá-las em aprendizagem. Então, se você quer, de fato, uma segunda chance, veja tudo que você fez. As decisões erradas que você tomou, que agora você já é consciente disso. E então, busque uma aprendizagem. Porque se não aprendemos, nós voltamos a cometer os mesmos erros. Eu costumo dizer que tem 3 tipos de pessoas. O tolo, o inteligente e o sábio. O tolo é aquele que vive sempre cometendo os mesmos erros. Ele então repete, e ele sofre, ele bate cabeça, e ele está sempre sofrendo. Por quê? Porque ele vive cometendo sempre os mesmos erros. O inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. É aquele que é capaz de fazer uma análise da sua vida e ele toma a decisão de mudar, que é essa proposta que colocamos para você. Você quer uma segunda chance? Você precisa pegar as experiências negativas, de tudo aquilo que você fez negativo, e você transformar isso numa aprendizagem. Você viu onde chegou, você viu tudo que foi desencadeado, talvez perdas, talvez tenha machucado você, machucado outras pessoas, mas agora é hora de recomeçar. Agora é hora de você fazer diferente. É hora de você mudar. Então, essas experiências, elas precisam ser transformadas em aprendizagens. Então, após passar situações difíceis, é necessário a pessoa, então, se erguer, não se abater diante de tudo isso, não se autocondenar, mas ter a postura de mudar para prosseguir. É preciso reavaliar o que fez no passado e tentar melhorar no futuro. O mais importante não é a sua situação onde você está, mas onde você pretende chegar. O mais importante não é o que você se tornou, mas o que você pretende se tornar. Então é muito importante isso.
Então eu vim como um mensageiro de Deus dizer para você, talvez você tenha olhado para si mesmo, sentido vergonha das coisas que aconteceram, talvez muitas pessoas nem queiram mais falar com você por algumas coisas e você se sentir envergonhado com isso, mas é hora de erguer a cabeça. Por quê? Porque Deus, ele restaura a sua vida. Está escrito lá na primeira epístola do apóstolo São João, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E eu vim dizer para você, tem jeito para você sim. É só você querer, é só você se permitir, é só você deixar Deus trabalhar na sua vida, que tem jeito sim para você. E aí por isso que vem o quinto fator que é importante para se recomeçar: perdoar-se pelos erros que possa ter cometido. Então é hora de você se perdoar. Todos nós precisamos lutar para construirmos nossas novas chances. Como eu coloquei, elas não vão cair do céu, elas não vão simplesmente aparecer. Você precisa fazer algo. Então, uma segunda chance, você pode ter essa segunda chance para se redimir, para você provar o contrário. Então, problemas todo mundo tem e podemos passar por situações, mas é possível haver uma restauração. Pedro mentiu, Pedro negou Jesus, Pedro se afastou, mas Pedro foi reconciliado. Então, da mesma forma, Cristo deseja restaurar a sua vida. E a sexta coisa que é necessário para que você busque a segunda chance é pedir ajuda. E essa ajuda vem de todas as formas. Se por acaso algo que aconteceu com você tem a ver com a área espiritual, procure o seu líder, o seu pastor na igreja e busque um aconselhamento. Se foi algo, por exemplo, na área financeira, busque ajuda. Busque. Então é importante, às vezes é difícil se começar sozinho. Então isso exige que a pessoa ela busque aliados, ela busque parcerias. Mas olha, pastor, nesse momento com quem que eu poderia contar? Talvez com poucas pessoas, talvez quase ninguém. Mas Deus, ele é capaz de te auxiliar, é capaz de te ajudar. Então uma segunda chance, ela depende de nós. Ela não vai simplesmente acontecer. E para que uma segunda chance aconteça, então alguns fatores são necessários, como já colocamos. Primeiro, tomar consciência das suas atitudes. Segundo, superar experiências passadas e focar em novas possibilidades. Terceiro, é preciso ter coragem para enfrentar a realidade. Quarto, é necessário transformar as experiências negativas em aprendizagem. O que eu aprendi com isso? Quinto, é importante se perdoar. Por quê? Porque Deus nos perdoa, Ele nos purifica de todo o pecado. E por fim, buscar ajuda. Então é preciso que haja uma readaptação, um ajuste à situação atual para que você possa, de fato, encontrar uma saída para a sua vida. Não baixe a sua cabeça ou não permaneça com sua cabeça baixa. Erga a sua cabeça agora, neste momento. Você pode sim iniciar um novo caminho, tendo uma nova chance para recomeçar a sua vida de uma forma diferente. Tudo vai depender de você mesmo. Se você quiser, se você desejar, você pode. Que Deus abençoe ricamente a sua vida